Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso review da primeira edição de Shadowval, o Falcão das Sombras, lançado em 1992. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes e acontecimentos desse quadrinho icônico. Começaremos apresentando a equipe criativa por trás da história e discutindo a inspiração por trás do título Falcão das Sombras, um pesadelo que anda. Preparem-se para adentrar nesse universo sombrio e cheio de ação. A primeira edição de Shadowvalks começa com uma série de painéis que apresentam informações sobre a equipe criativa por trás da história. Assim como o título da história, Falcão das Sombras, um pesadelo que anda. Uma homenagem ao lendário quadrinista Jack Kirby. E nome do criador, roteirista e ilustrador da série, Jim Valentino. Com uma lista de créditos que incluem a letrista Gianni Valentino, a equipe de cores digital Chameleon, o editor Eric Stephenson e vários consultores e colaboradores. Além disso, há uma seção dedicada aos créditos da Malibu Comics, a empresa com a qual a Image Comics trabalhou para publicar a série. Anteriormente na história preview eu chamei Shadowval, Falcão da Noite, porém a tradução não condiz com o personagem, então a partir de agora será Falcão das Sombras. A história começa nos apresentado a um bairro dilapidado chamado Sorro, situado ao sul da rua Houston, na cidade onde se passa a história. Através dos olhos de Shadowval, um vigilante mascarado, somos informados que este é um dos lugares mais arruinados da cidade e que fica à beira do inferno. Enquanto o bairro é mostrado em segundo plano, 3 delinquentes se aproximam de um homem idoso que empurra um carrinho de supermercado pela rua. Os delinquentes avistam o homem e decidem assediá-lo. Em um dos painéis, é mostrado um dos delinquentes puxa um canivete enquanto se aproximam do idoso. Em seguida, é revelado que o Falcão das Sombras é o idoso, ele estava disfarçado. Então a seguir ele nocauteia um deles com um soco no rosto e chutando o outro na virilha. Falcão das Sombras mostra seu domínio em artes marciais ao golpear o terceiro delinquente com uma cotovelada no rosto, fazendo-o cair. O terceiro delinquente pede clemência, mas Falcão das Sombras observa enquanto ele tenta fugir. Em seguida, ele acerta um soco no rosto do terceiro delinquente que estava levantando após a cotovelada, fazendo espirrar sangue. Finalmente, Falcão das Sombras golpeia a coluna vertebral do delinquente, deixando claro que não deixará mais nenhum delinquente escapar impune. Essas cenas mostram o tom sombrio e violento da história de Falcão das Sombras e dão uma boa ideia do tipo de personagem que ele é. A seguir a cena muda e começa com os policiais chegando ao local onde o crime ocorreu. O Falcão das Sombras não aparece em cena, mas seus pensamentos são mostrados. O policial Pedrosa agradece pelos outros policiais aparecerem, mas o Capitão Fraques chama o policial Rieves para falar sobre o crime. Então vemos o Capitão Fraques pedindo informações a Rieves sobre o crime, e Rieves explica que é o mesmo modus operandi de sempre, onde 3 jovens rapazes são encontrados mortos com as colunas vertebrais quebradas. O Capitão Fraques e Rieves examinam o corpo de uma das vítimas e comentam sobre as lesões. Enquanto isso, o Falcão das Sombras continua a ter seus pensamentos narrados, destacando sua capacidade de surpreender os criminosos e sua habilidade de atacar sem ser detectado. Rieves informa ao capitão que não tem nenhuma informação nova sobre o caso. O capitão menciona os olhos vermelhos brilhantes que testemunhas afirmam ter visto no criminoso e sua agilidade de movimento, comparando-o a um raio e sendo grande como uma casa, enquanto Rieves confirma tudo. Então a seguir, nos é mostrado que o Falcão das Sombras em seu uniforme prateado com preto, coberto de sangue dos delinquentes, está sobre o teto dos prédios vizinhos. O herói está ajoelhado olhando para baixo. Ele está pensando, e suas palavras são apresentadas em balões de diálogo sobrepostos à sua imagem. Falcão das Sombras se dirige a si mesmo em terceira pessoa, dizendo: "Você é um pesadelo andando", o qual se refere ao título desta história. Ele continua a falar, descrevendo a aparência do sangue que está escorrendo em seu uniforme e como ele vai se desgastar com o tempo. Ele também fala sobre como a memória daquela noite nunca sairá da mente das pessoas que testemunharam a violência. Esta página serve como uma demonstração da atitude combativa do Falcão das Sombras em relação à justiça. Ele parece determinado a deter a violência urbana e garantir que os criminosos sejam responsabilizados por seus atos. Então Falcão das Sombras começa a correr e pular sobre os telhados de prédios, enquanto reflete sobre sua missão de justiça. Ele afirma que, independentemente do que aconteça com os criminosos nos tribunais, graças a ele,
eles vão acabar na prisão de seus corpos quebrados, mesmo que eles sejam soltos. Em seguida, voltamos ao Capitão Fraques conversando com o policial Rieves enquanto observam os socorristas levando um dos delinquentes para a ambulância com a coluna vertebral quebrada. O policial Rieves expressa preocupação sobre o fato de que precisam encontrar o Falcão das Sombras, mas o Capitão Fraques insiste que eles precisam investigar um incêndio no Harlan. Ele ordena que Rieves e seu parceiro se dirijam para o Harlan e encontrem o responsável pelo incêndio. Rieves tenta explicar que eles têm rastreado o Sombrião por 3 meses, mas Fraques não quer ouvir e exige que eles cumpram sua ordem. A cena termina com o Capitão Fraques dizendo a Rieves e seu parceiro que eles precisam parar de procrastinar e ir atrás do criminoso responsável pelo incêndio em Harlan, ordenando que eles bebam um pouco de uísque para se animarem. Em outra cena vemos prédios no Harlan queimando. Um homem se autodenominando Asson está queimando tudo em seu caminho com suas armas de lança-chamas modificadas. Arson é uma palavra em inglês que significa incêndio criminoso, ou o ato de provocar um incêndio. Portanto, o nome Arson não tem uma tradução literal em português. No entanto, uma possível tradução para o português seria incendiário, o qual o chamaremos assim no vídeo. O incendiário se deleita com o cheiro das chamas, a fumaça e os gritos das pessoas que foram deslocadas de suas casas recentemente. Ele está tão absorvido por sua paixão que não percebe um cachorrinho que se aproxima. Quando finalmente vê o cachorro, o incendiário chama-o e o cão vai em sua direção. Então o cãozinho salta nas mãos do incendiário. O incendiário se comove com o cachorro e promete levá-lo em segurança para longe do perigo do prédio em chamas. Ele o coloca em seu colo e diz que não poderia machucar um cãozinho tão fofo. Ele também menciona que Wanda o mataria se ele ferisse o animal. Enquanto isso, os cidadãos comentam que o prédio em chamas é o terceiro incêndio da semana e que há alguém querendo queimar o bairro. Um dos cidadãos é questionado sobre sua antiga profissão de advogado, mas ele afirma que desistiu por causa das pressões do sistema. O diálogo continua até que o incendiário decide sair do prédio antes que os bombeiros cheguem e o peguem. Ele abre uma mala que está escrito NYFD, que significa New York Fire Department, que é o corpo de bombeiros da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e diz que é o disfarce perfeito para um piromaníaco. Enquanto isso, os cidadãos continuam a discutir. Um dos cidadãos afirma que as pessoas que compram seus produtos roubados são responsáveis por seus próprios crimes. Um dos cidadãos defende o seu negócio de venda de caixas vazias, dizendo que ele está fazendo um serviço público, pois se as pessoas não tivessem motivações obscuras em seus corações, não estariam procurando um negócio nas ruas. O outro cidadão discorda, dizendo que não há justificativa para enganar as pessoas, mas o outro cidadão insiste que tudo é uma questão de percepção. Ele começa a se afastar enquanto continua a falar e passa por uma loja de TVs, onde o noticiário mostra Shaft, o líder do Joe Blow. A cena a seguir se desenrola em Washington Heights, um bairro localizado no extremo norte da ilha de Manhattan, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. No primeiro painel, vemos um close-up do rosto de uma senhora idosa que está refletindo sobre como o bairro costumava ser um lugar seguro e adequado para criar filhos. Ela lamenta que isso tenha mudado ao longo do tempo. A senhora revela que criou 4 filhos no bairro, mas infelizmente perdeu seu filho Jimmy devido a uma bala perdida. Ela expressa sua indignação com as acusações de que Jimmy estava envolvido com gangues e drogas, afirmando que ela sabia melhor sobre o filho que criou. Então a senhora idosa percebe um grupo de traficantes vendendo drogas para jovens. Ela os interpela, questionando o que eles estão fazendo. Então a senhora pega um guarda-chuva enquanto grita com os traficantes, deixando claro que não permitirá que eles vendam drogas em sua rua. Então o foco está no rosto do traficante, que responde de forma desafiadora à senhora idosa, dizendo-lhe para se afastar. Ele não mostra respeito por sua idade avançada. Então a senhora idosa ataca o traficante com o guarda-chuva, acertando-o no rosto. Então nos é mostrado um close-up do rosto do traficante com a boca sangrando. Ele ameaça a senhora idosa, dizendo que ela pagará por tê-lo agredido. Essa sequência de eventos destaca o confronto entre a senhora idosa e os traficantes, demonstrando sua determinação em proteger sua comunidade e resistir à presença do crime em seu bairro. O Falcão das Sombras surge das sombras da noite, saltando de um prédio para enfrentar os traficantes que ameaçam a senhora idosa. Ele está determinado a impedir que o mal prevaleça.
O Falcão das Sombras é descrito como alguém que ataca sem aviso prévio e sem piedade. Ele chuta o rosto de um dos traficantes, demonstrando sua habilidade e agilidade. Enquanto isso, ele instrui a senhora a correr para se manter segura. O Falcão das Sombras enfrenta os outros traficantes, usando seus punhos e habilidades de combate para subjugar seus oponentes. Um dos drogados puxa uma arma e ameaça o herói, mas o Falcão das Sombras percebe que a ameaça é vazia, pois o traficante está tremendo de medo. Então vemos o Falcão das Sombras de pé, segurando um dos marginais pela camisa com sua mão direita. O marginal parece estar desmaiado ou incapacitado devido ao golpe anterior. Enquanto isso, o outro marginal está atirando no peito do Falcão das Sombras, que está protegido por sua armadura. O Falcão das Sombras narra em terceira pessoa seus próprios pensamentos, mencionando que a coragem é frequentemente renovada em meio à ameaça de uma arma carregada. Ele observa que os disparos são ineficazes contra a sua armadura à prova de balas que ele usa, e mais uma vez reconhece a sabedoria de utilizar essa proteção. A cena transmite a resistência do Falcão das Sombras diante dos perigos e sua habilidade de enfrentar adversidades. Essa página enfatiza a resistência física e mental do Falcão das Sombras, destacando sua capacidade de enfrentar ameaças armadas e permanecer imperturbável. Sua armadura e treinamento tornam uma figura imponente e formidável em sua luta contra o crime. Uma observação em relação ao delinquente que está nas mãos do Falcão das Sombras. O desenhista pode ter cometido um erro, pois ele é o mesmo que apareceu na página anterior com a arma, o qual na página seguinte ele retorna a ser o cara que estava armado. O antigo cata-piolhos dos quadrinhos. Se você ouvinte não sabe o que seria isso, lhe darei uma breve explicação. Em inglês, no Prize, era um prêmio simbólico concedido pela Marvel Comics aos fãs que encontravam erros de continuidade, onde explicavam inconsistências ou forneciam soluções criativas para problemas nas histórias em quadrinhos. O termo foi cunhado por Stan Lee e era uma forma de reconhecimento aos leitores engajados e atentos. No Brasil, o No Prize foi traduzido como o Troféu Cata-Piolho. Era uma referência divertida à ideia de encontrar pequenos erros ou problemas nos quadrinhos e capturar os piolhos, erros, presentes nas histórias. Era uma forma de incentivar a participação e o envolvimento dos fãs na comunidade de leitores. O Troféu Cata-Piolho era uma forma de brincadeira e reconhecimento por parte dos editores e autores da Marvel para os leitores que demonstravam um olhar atento e perspicaz em relação aos detalhes das histórias em quadrinhos. Bem, retornamos à história. A ação continua com o Falcão das Sombras enfrentando os marginais. Ele salta e chuta o rosto de um deles, demonstrando sua habilidade e agilidade. Enquanto isso, uma sirene policial começa a soar, interrompendo o silêncio da noite. Um policial se comunica pelo rádio, informando que tem um homem mascarado e completamente blindado envolvido em confronto com vários membros de gangues. O outro policial pergunta se ele consegue identificar o mascarado, e o primeiro policial responde que parece ser o quebra-espinha de Jack, uma referência ao vigilante Falcão das Sombras. A cena é mostrada de cima, com o Falcão das Sombras derrubando os marginais ao redor dele. Enquanto isso, mais policiais se dirigem para o local, preocupados em lidar com a situação. Há um senso de urgência, já que eles querem chegar rápido ao local da ocorrência. Finalmente, na última cena da página, os policiais apontam suas armas para o Falcão das Sombras, que está cercado pelos marginais caídos no chão. O pensamento em terceira pessoa do Falcão das Sombras revela que ele sabia que essa confrontação com a polícia era inevitável e que ele não pode, ou melhor, não quer lutar contra eles. No entanto, ele deixa no ar a ideia de que talvez não tenha outra escolha. A cena a seguir começa com um prédio e a repórter Jamie conversando com seu chefe, Ted. Jamie informa até que recebeu uma ligação pela frequência policial, relatando que a polícia cercou o criminoso conhecido como Quebrador de Espinha, em algum lugar da cidade. Ela deseja querer ir ao local com Ed, seu fotógrafo favorito, para cobrir a situação. No entanto, Ted nega o pedido de Jamie, dizendo que o gabinete do prefeito pediu para eles se afastarem desse caso específico. Jamie fica indignado e questiona o motivo pelo qual eles devem se abster de exercer seu direito à liberdade de imprensa. Ela aponta que o gabinete do prefeito não deveria interferir na cobertura jornalística, especialmente considerando que outros jornais, como o Times e o Google, não estão evitando cobrir a história.
Ted tenta explicar que eles têm muitos favores do gabinete do prefeito e que evitar a cobertura pode evitar a criação de pânico desnecessário na cidade. No entanto, Jamie não aceita essa justificativa. Ela afirma que sua função como repórter é relatar as notícias, independentemente das circunstâncias. Para ela, um vigilante como quebrando espinhas é uma notícia relevante e merece ser divulgada. A tensão entre Jamie e Ted aumenta, e ela sai da sala batendo a porta, expressando sua insatisfação com a atitude de seu chefe, que ela considera uma ameaça à sua carreira jornalística. Em outro lugar vemos um close-up do corpo inteiro de uma mulher, chamada Senhorita Bold, admirando a vista de sua janela. Ela comenta sobre como o mundo é perfeito quando uma cidade está em chamas, já que ela pode coletar o dinheiro do seguro e obter o contrato para reconstruir. Enquanto ela aprecia essa visão, o telefone dela começa a tocar. Ao atender o telefone, ela descobre que é Ricardo, um de seus funcionários, que a informa que há um homem vestido como bombeiro esperando para vê-la. A senhorita Bold segura o botão do telefone, mostrando preocupação em seu rosto. Ela associa a presença do homem vestido de bombeiro ao fogo criminoso, no caso ao homem conhecido, o incendiário, e decide pedir para Ricardo deixá-lo entrar. Logo em seguida, o homem chamado conhecido como o incendiário entra na sala vestido como um bombeiro. A senhorita Bold recebe de forma educada e ele faz um comentário irônico sobre ela ter conseguido encaixá-lo em sua agenda tão ocupada. Ela pergunta o motivo de sua visita, questionando se ele está insatisfeito com o pagamento ou se o trabalho é muito difícil. O incendiário nega ambos os motivos e, de forma descontraída, revela que deixou uma bomba em algum lugar antes de ir encontrá-la, sem cobrar nada por isso. Ele até faz um gesto de beijar a mão da senhorita Bold, demonstrando seu desrespeito pelas instruções dela. A senhorita Bold fica furiosa e questiona o motivo de sua presença, reiterando que ela havia dado instruções explícitas. Após essa provocação, o incendiário começa a se afastar, explicando que não poderia ter vivido outro dia de sua vida sem ver os olhos violetas da linda Vendetta. A senhorita Bold fica furiosa e promete que ele pagará caro por essa indiscrição. A cena termina com um close-up nos olhos violetas da senhorita Bold, enquanto ela afirma que ele pagará por sua ação, deixando clara sua intenção de se vingar do incendiário. Retornamos à cena onde o Falcão das Sombras estava enfrentando a gangue quando os policiais chegaram. O Falcão das Sombras pega uma shuriken em seu cinto de utilidades enquanto reflete sobre o número de oponentes que enfrenta. Ele pensa em ter apenas 3 adversários até o momento, mas sabe que mais estão por vir. Em um close-up, vemos um policial armado alertando que o Falcão das Sombras está prestes a pegar uma arma. O Falcão das Sombras lança o seu shuriken em direção à mão do policial, conseguindo desarmá-lo. Enquanto isso, ele comenta que dentro de minutos haverá mais policiais chegando e prevê que será uma grande quantidade. O Falcão das Sombras descreve como, com um movimento fluido, quando foi capaz de retirar sua shuriken de sua bolsa e desarmar seus oponentes antes que tenham tempo para reagir. Esse shuriken é como bumerangue, o qual retorna à mão do Falcão das Sombras, fazendo um som de metal ao colidir. A seguir, um policial armado com um rifle abre fogo contra o Falcão das Sombras. O Falcão das Sombras realiza uma série de acrobacias, incluindo saltos mortais, para evitar os tiros. Ele salta em direção a uma vidraça de uma loja próxima, comentando mentalmente que nem mesmo sua armadura o protegeria dos disparos daquele rifle. Os vidros da janela se quebram enquanto ele salta para dentro da loja, escapando dos tiros. Enquanto isso, o policial Rieves dá ordens aos outros policiais para cercarem o prédio, determinados a capturar o Falcão das Sombras. O policial Rieves se posiciona atrás de uma parede, preparado para capturar o Falcão das Sombras. No entanto, ele é surpreendido quando seu colega policial Jacques aparece de repente. Rieves fica assustado e aponta sua arma para Jacques, perguntando onde ele esteve. Jacques responde que estava ocupado com assuntos pessoais e Rieves questiona o assunto pessoal. Jacques responde de forma evasiva, afirmando que é algo pessoal e não dá conta de Rieves. Enquanto isso, outros policiais continuam a busca pelo Falcão das Sombras, lamentando que quase o capturaram. No entanto, um dos policiais chama a atenção de Jacques, informando que há uma ligação para ele do Capitão Fraques. O policial relata que uma bomba acabou de explodir perto da estação de metrô na 137TH com Broadway. Jacques reconhece a gravidade da situação e comenta que a noite está realmente bombástica.
Enquanto isso, a senhorita Bold recebe uma ligação de seu assistente informando que a senhorita Jamie Antoinette está esperando para falar com ela. Em outro lugar vemos a cidade em uma vista distante enquanto a senhorita Bold, também conhecida como Max, recebe a senhorita Jamie Antoinette em seu escritório. Max expressa sua admiração por Jamie e a convida a se sentar. Ela oferece uma bebida, mas Jamie recusa educadamente. Jamie então confronta Max, dizendo que está ciente de que seus editores estão suprimindo as notícias. Max responde que não estava ciente disso e pede permissão para chamá-la de Jamie. Ela convida Jamie a relaxar e começa a massagear seus ombros, incentivando-a a compartilhar o que sabe sobre o vigilante que está à solta. Jamie começa a contar sobre o vigilante e sua preocupação com a situação. Enquanto isso, o Falcão das Sombras é mostrado ajoelhado em cima de um prédio, observando a cena e comentando que Jamie não precisará esperar muito tempo. Então temos um painel único onde o Falcão das Sombras é mostrado usando seu gancho de braço para saltar de um prédio para outro. Enquanto ele realiza essa acrobacia, ouvimos seus pensamentos em terceira pessoa. Ele descreve que os gritos de agonia rasgam a cidade, indicando que alguém está sendo assaltado, estuprado ou em perigo. Essa situação serve como um chamado para ele, o Falcão das Sombras, tomar uma atitude. Ele se identifica como o Falcão das Sombras, e declara que está retomando a noite. Então abaixo temos um texto sugerindo um confronto iminente de Falcão das Sombras com o Incendiário na próxima edição. Agora vamos para a sessão de cartas, antes de finalizar o vídeo, então fica conosco até o final. Na sessão de cartas nos é introduzido algumas informações sobre o personagem Falcão das Sombras e convida os leitores a participarem de um concurso. O texto levanta perguntas sobre a identidade do Falcão das Sombras e sugere que há várias possibilidades, desde pessoas óbvias como o Tenente Jacques até indivíduos menos esperados como hoje, um dos cidadãos falando sobre os prédios em chamas. Os leitores são informados de que ao longo das 4 edições da série, serão apresentadas algumas pistas sobre a verdadeira identidade do personagem. O concurso proposto requer que os participantes não apenas façam suposições, mas que documentem as pistas encontradas nos quadrinhos, incluindo o número da edição, número da página, número do painel, entre outros detalhes. O prêmio oferecido é uma página original de arte de Falcão das Sombras autografada pelo autor. No entanto, os participantes são solicitados a manter o segredo da identidade do Falcão das Sombras para que outros leitores possam desfrutar do mistério. Além do concurso, a página incentiva os leitores a compartilharem suas opiniões sobre a primeira edição da série. Eles são encorajados a expressar o que gostaram ou não gostaram, o que foi feito corretamente ou incorretamente. É mencionado que Falcão das Sombras representa uma mudança completa em tom e estilo em relação a outros trabalhos anteriores da equipe criativa, e eles estão ansiosos para receber o feedback dos leitores, uma vez que eles consideram os leitores como editores e acreditam que podem se beneficiar com suas opiniões. Também é mencionado que, devido a problemas de programação, Brian Murray não pôde contribuir com o conteúdo extra desta edição, mas outros artistas, como Rob Liefeld, colaboraram com uma ilustração de Pin-Up tinta na peça de Infinity criada por Richard Ori. São mencionados também outros projetos e personagens das revistas em quadrinhos da Image Comics que serão apresentados em edições futuras. No final da página, é feita uma prévia do que os leitores podem esperar na próxima edição, incluindo o aprofundamento do mistério de Falcão das Sombras em seu confronto com o Incendiário, a participação surpresa do Spawn e a confirmação de um conteúdo extra. A página termina com a indicação de que tudo isso acontecerá na edição número 2 de Falcão das Sombras, que será lançada em 30 dias. E por fim temos uma imagem em preto e branco do primeiro desenho de Falcão das Sombras feito por Jim Valentino. A nota abaixo da imagem destaca a diferença nas lâminas dos ombros da armadura do personagem em comparação com a versão final. A ilustração representa um momento inicial da criação visual do Falcão das Sombras e mostra a evolução do design do personagem ao longo do processo de desenvolvimento. Essa página fornece aos leitores um vislumbre dos bastidores da criação do personagem e destaca o trabalho artístico de Jim Valentino. É uma oportunidade para os leitores apreciarem o processo criativo por trás do design de Falcão das Sombras e observarem como o personagem passou por modificações desde a sua concepção inicial. E assim concluímos nossa análise da primeira edição de Falcão das Sombras através dos painéis e das cenas que exploramos. Podemos ter uma visão sobre a atmosfera sombria e violenta desse quadrinho.
A introdução do Falcão das Sombras como um vigilante implacável e determinado a combater o crime nos deixou com um gostinho de quero mais. Esperamos que tenham gostado dessa análise e fiquem ligados para mais vídeos sobre os quadrinhos da Image Comics aqui no nosso canal. Até a próxima!